Olá, no Direto ao Ponto de hoje, vamos falar dos avanços dos pedidos de impeachment do recuo, aparentemente, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o responsável por receber e dar prosseguimento a esse tipo de pedido, e também, em meio a tudo isso aí, o avanço do Centrão no governo Bolsonaro. Para comentar o assunto, o nosso editor do broadcast político, Gustavo Porto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Beth. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois de um período aí de uma semana em silêncio, ontem à tarde ele voltou para comandar a sessão, né, da Câmara e voltou a falar. Ele foi indagado sobre a questão dos pedidos de impeachment que ganharam mais força ainda, né? A gente tinha mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment até quinta-feira passada, com a saída do ministro Sérgio Moro da pasta da Justiça e da Segurança Pública. Esses pedidos aumentaram diante das declarações do ministro Sérgio Moro de que o presidente Bolsonaro interferia na Polícia Federal. Enfim, o Rodrigo Maia, que passou, que manteve silêncio, inclusive no dia da saída do Moro, ele evitou falar, ele demonstrou claramente que não vai tocar esses pedidos adiante. Ele sabe muito bem que deve ter feito contas aí durante o final de semana, sabe que não existe uma base para que esse pedido tramite no Congresso, iniciar na Câmara, né? Ele recuou, falou assim que não cabe, lembrou na época do presidente Michel Temer que vários pedidos também, diante do escândalo aí da JBS, foram feitos contra o ex-presidente Michel Temer. Foram vários pedidos e ele arquivou esses pedidos, a economia continuou. Enfim, falou que não é a época de gerar uma crise dentro de outra crise. E nas contas, Gustavo, só assim interrompendo um pouquinho, nas contas que ele fez, com certeza está aí a resiliência. Até eu citei na coluna hoje, o Bolsonaro mantém a mesma base de apoio, aquele cerca de 30, oscila um pouco, vai para mais e para menos, mas é difícil você colocar assim, começar a entrar com pedido que o Bolsonaro ainda tem, a despeito de tudo que aconteceu, hoje, 2 pesquisas como a XP e PESP e o Datafolha mostram um presidente resiliente, Gustavo? Exatamente, as pesquisas mostram que o presidente aí mantém, seja qualquer e tudo que acontece é feita uma pesquisa. Moro caiu, pesquisa. Mandetta caiu, pesquisa. Sim. O presidente ainda tem seus 30% de avaliação positiva, de ótimo e bom do governo. Isso é um número muito alto, Beth. Se a gente for projetar isso para uma eleição, com 30%, o Bolsonaro já larga muito bem numa campanha eleitoral. Não que esses números se transformem em votos. Sim. Percentual alto de avaliação, você também vê que tem um número alto de regular, enfim. Sim. Basta lembrar, Gustavo, que 30% leva uma eleição para o segundo turno. Eram os famosos 30% que o PT tinha, lembra? O PT já sai com 30%, quer dizer, o número cabalístico, que te leva para um segundo turno. Exatamente. Aí falam assim, o presidente Bolsonaro tem perdido apoio, né? Perdendo apoio aí. A gente conversou isso, nós dois conversamos, né? A avaliação que a gente tem, Beth, é que o presidente Bolsonaro tem perdido apoio da classe mais alta, né? Uma classe média alta que o levou que deu suporte grande na eleição dele. Mas ele tem ganhado apoio entre os pobres, né? Você pode ver os discursos, a classe mais baixa. Os discursos do presidente Bolsonaro, ele fala assim, o povo está comigo, ele repete isso, ele sabe muito bem que ele tem apoio nessa classe mais baixa e média baixa, né, Beth? E em meio a tudo isso, Gustavo, tem um avanço do Centrão, que você citou ontem na sua análise, você antecipando ali, esses movimentos todos ali, já estão abocanhando os cargos, Gustavo? Exatamente, Beth. Isso o próprio Maia sabe muito bem disso, né? Afinal de contas, ele faz parte do Centrão, né? Ele é do DEM e faz parte do Centrão. E assim, o leilão de cargos aí corre solto no governo, né? A Camila Turtelli e a Vera Rosa, nossas jornalistas, mostraram muito bem ontem aí que o Centrão já está caminhando para negociar, inclusive com o Onyx Lorenzoni, que hoje não é o ministro hoje ele é ministro da Cidadania, mas foi da Casa Civil, ressuscitaram uma lista de
do início do governo, quando o Onyx Lorenzoni tinha essa lista. O Centrão já está de olho na FUNASA, né, que é a Fundação Nacional de Saúde, está de olho até no Ministério da Ciência e Tecnologia, que é do ministro, o astronauta Marcos Pontes, né. Além disso, tem também as negociações do DENIT, do Instituto, do INCRA, né, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enfim, os outros partidos, como PSD, republicanos, para onde migraram os filhos do presidente Bolsonaro, PTB, MDB, o DEM também, né, tá todos de olho aí nos cargos para poder, em troca de apoio político ao presidente Bolsonaro no Congresso. Ou seja, continua em Brasília tudo dantes, como no quartel de Abrantes, né? Vamos lembrar ali a máxima, né? Que nada muda, né, Gustavo? Quem assumiu o poder dizendo que ia reinventar a fórmula de fazer política ali, acaba se rendendo ali e a gente vê o famoso toma lá da cá, né? Imperando, né? É isso aí, Beth. Para completar, é bom lembrar que ontem, apesar do recuo do presidente Rodrigo Maia, ele encerrou a fala dele falando assim, tudo bem, não é o momento agora, mas é bom lembrar que eu sou o juiz, né? Ou seja, ele deixou um recado no ar. É bem lembrado, né? Ou seja, as quedas de braços continuam, né? Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Cláudio da Luz, que está aí fazendo aí sempre, diariamente, aí, colocando a gente no ar. E você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.